Antárticos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Antarticando, o seu podcast sobre a Antártica, comigo, Paula Marchianti. Espero que gostem. Neste episódio, vamos falar sobre as plantas da Antártica e para isso trouxemos uma convidada que entende muito do assunto. Devido às baixas temperaturas encontradas hoje na Antártica e à extensa cobertura de gelo, muitas plantas encontradas em outros locais ao redor do mundo não existem lá. As poucas espécies que vivem no continente antártico vivem com limites fisiológicos de sobrevivência. Plantas sem sementes são as principais componentes da flora antártica, a qual está confinada em áreas livres de gelo e constitui aproximadamente 0,5% da área superficial da Antártica. A microflora da Antártica constitui o ecossistema mais simples do mundo, fornecendo um sistema de estudo biológico com mínimas interações de ecossistema associadas. Entretanto, não foi sempre assim, e é isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Se voltássemos uns 100 milhões de anos no tempo geológico, no período Cretáceo, veríamos uma grande reorganização na diversidade e composição vegetal em todo o planeta Terra. Durante o início deste período, as plantas sem sementes e as gimnospermas dominavam o ambiente terrestre. Entretanto, no final do período Cretáceo, as angiospermas, ou seja, as plantas com flores, começaram a se difundir em outros locais do mundo, como em altas latitudes do sul, uma vez que se concentravam principalmente nos trópicos. O que aconteceu para que as plantas com flores fossem tão diversas naquele período e o que houve que fez com que estas plantas desaparecessem? É o que nossa convidada vai explicar para a gente no episódio de hoje. A professora doutora Tânia Dutra, mestre e doutora em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora aposentada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, junto ao programa de pós-graduação em Geologia e responsável pela curadoria da coleção de fósseis do Museu de História Geológica do Rio Grande do Sul. Desenvolveu trabalhos na área de paleobotânica em distintos locais do Brasil e com floras mesocenozoicas da Península Antártica e Patagônia chilena, principalmente nos aspectos aplicados da paleobotânica, tais como paleoecologia, paleogeografia e bioestratigrafia. Seja muito bem-vindo ao podcast Antarticando. Olhando a paisagem antártica nos dias de hoje, temos uma visão quase lunar. Não há plantas vasculares. Segundo o British Antarctic Survey, a flora antártica atualmente consiste apenas de 2 espécies de plantas com flores: a erva pilosa antártica e a pera da Antártica, e cerca de 100 espécies de musgos, 25 espécies de hepáticas, 300 a 400 espécies de líquens, sendo que a maior diversidade de espécies é encontrada ao longo do lado ocidental da Península Antártica, onde o clima é geralmente mais quente e úmido do que em outras partes do continente antártico. Era muito diferente no passado? Então, essa vegetação moderna pode-se perceber bem que tem sido muito estudada por pesquisadores que vão não tão interessados nos fósseis, mas interessados exatamente no que restou de vegetação, né, após os eventos todos de terem formado-se o gelo, né, é restrita exatamente a esses elementos que tu acabaste de citar. Os musgos são os grandes a maior presença de plantas hoje em dia é de musgos realmente, né? E de musgos e hepáticos. E essa restrição das angiospermas, das plantas com flores, a praticamente só gramíneas, né? Como a Deschamps e a Colobanthus, que são as formas de gramíneas presentes lá. Isso realmente se confirma como sendo para o lado ocidental e principalmente não tanto por ser lado ocidental, porque o lado ocidental seria o que a gente chama de Península Antártica, né? Seria outra maneira de compor, onde a presença do mar equilibra um pouco e torna mais
favorável ao crescimento dessas gramíneas, né? No contrário, a Antártica é um dos lugares mais áridos do mundo, ou mais secos do mundo, né? Apesar da presença do mar em torno, não permitiu o crescimento de plantas mais evoluídas, como, por exemplo, as plantas com flores, né? No Cretáceo, a gente tem a maior parte dos depósitos que a gente tem ali na península são de idade do Cretáceo Paleogênico. Já estava bem no limite, onde houve a grande extinção, né, de uma série de organismos na passagem Cretáceo para o Paleoceno. A gente tem uma grande quantidade de fósseis que demonstram, né, que havia uma vida, isso eu acho que nós vamos comentar um pouquinho mais adiante, uma vida que poderia garantir não só a vida das plantas, como também a vida dos animais. Tá? Antes de a gente seguir e comentar esses elementos, é importante uma coisa no que se refere à Península Antártica. Tá? Quando o Brasil propôs o Pro-Antártico e a visita dos pesquisadores às áreas da Antártica, o continente era tão inóspito e tão difícil de ser alcançado pela baixíssima temperatura, que foi dado privilégio, uma escolha de que a Península Antártica seria mais adequada para a busca de rochas e fósseis, portanto, os derivados, né, das rochas, a presença dos fósseis. Então, o Brasil concentrou os seus trabalhos na península, né? Nós temos algumas iniciativas de tentar alcançar o polo, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas sempre com muita dificuldade, né? Porque a infraestrutura de chegar até o polo, ela é muito maior e muito mais cara, né? Precisa muito mais tecnologia também. Então, foi dada prioridade à península, e a península fica no lado ocidental da Antártica. O continente antártico, ele é dividido em duas grandes áreas, né? A Antártica Oriental, que é o continente, e a península, que fica no ocidente, no lado oeste da Antártica. E essas duas grandes áreas têm uma história geológica muito distinta, né? O continente antártico, onde está o polo, ele é um pedaço do Gondwana que se separou das outras áreas desde o final do Paleozoico até e durante todo o Mesozoico, e depois, quando houve a quebra do Gondwana lá no Cretáceo, essa placa se separa do Gondwana. Então, o grande interesse sobre essa placa é que aí nessa placa deve estar, e é uma placa, é um continente praticamente, de tão grande, né? E ela deve ter um registro muito parecido com aquele que a gente tem da placa da África, da placa da Austrália e da placa da América do Sul. Então, o interesse na parte oriental da Antártida, esse continente oriental, que é a chamada East Antarctic, né? Antártica Oriental, ela é muito parecida, a história dela, com o que a gente conhece, por exemplo, no Brasil, né? Na Argentina, e Austrália, Nova Zelândia e África, né? Porque eram todos elementos que eram unidos durante o Mesozoico e também no Paleozoico. E a península, ela se formou a partir da ampliação da abertura do Pacífico, e ela é basicamente formada por rochas vulcânicas. Isso foi a primeira surpresa que nós tivemos quando conseguimos ir, então, desenvolver a pesquisa na Antártica, porque não estávamos acostumados no Brasil a lidar com fósseis numa área vulcânica, né? Nós não temos essa experiência, qualquer um dos geólogos brasileiros, né, e os paleontólogos também, em achar, inclusive, sempre comento com os alunos que há muitos livros de paleontologia que dizem que os fósseis não podem se preservar em rochas vulcânicas, levando em conta que uma rocha vulcânica normalmente é o produto da atividade de um vulcão, portanto seria muito altíssimas temperaturas que decomporiam rapidamente ou queimariam os organismos, né?
Então, a primeira surpresa que nós tivemos, né, ao chegar na Península Antártica, que foi a possibilidade que o Brasil teve de pesquisar na Antártica, porque tinha alguns locais que eram, como foi o caso da ilha King George, onde foi colocada a estação brasileira. Então, a possibilidade de ter uma área para poder fazer foi a escolha, então, que fez com que nós fôssemos para a Península. E a Península é feita, o norte da Península, pelo menos, fica no ocidente, no lado voltado para o Pacífico, e é feita praticamente por um conjunto de ilhas, né, como tu deve ter verificado numa das figuras que compartilhamos, né, e essas iam todas resultado de eventos vulcânicos, né? Quando da separação e da abertura um pouquinho maior entre a América do Sul e a Península Antártica, a Península Antártica é praticamente uma continuação do sul da América, né? E por isso a gente encontra muitos fósseis semelhantes no Chile e no sul da Argentina, para o Cretáceo e para o Paleoceno. Então, essa separação ela se deu porque começaram vulcões submarinos, né, a produzir essas ilhas e áreas de terra que até o Cretáceo não existia essa separação entre a América e a Península Antártica. Então, pouco a pouco, essas ilhas serviram muito importante, de uma maneira muito importante para as plantas, né? Porque a gente sabe que as plantas não saem caminhando, buscando novos ambientes e também não atravessam, em geral, os mares. Então, essa vegetação que nós vamos comentar depois nas tuas próximas questões, essas plantas, elas existiam efetivamente na Antártica, né? E no caso aqui da Península, que era mais úmidazinha um pouquinho, não era um continente tão grande, e sim pequenas peças de ilha. Essas ilhas lembram, se a gente quiser um modelo do que existia de vegetação na Antártica no passado, a ilha do Cruzoé, né, a ilha da costa do Chile, seria um bom exemplo. Lá tem coníferas, tem vários de pteridófitas, as pteridófitas arbóreas, né, tipo o xaxim, do sul do Brasil, e também coníferas e angiospermas, que tem algumas que são mais comuns em Cruzoé do que são na Península Antártica, mas existiam também uma série de árvores de angiospermas, de plantas com flores. Tá? Esse conjunto de elementos que foi se reunindo com as pesquisas permitiu, então, ver que, pelo menos até o Cretáceo, a Antártica Ocidental, vegetação que, se a gente quiser um modelo para o momento atual, seria o que tem na Austrália, da Austrália, o que tem na Nova Zelândia, uma belíssima vegetação e muito diversificada, né? E o que a gente tem, por exemplo, no sul do Brasil, as florestas de araucária. Ao longo do se comprovou, né, por estatística, inclusive, que esses são os ambientes modernos mais parecidos com a vida que cobriu as áreas antárticas até o Cretáceo. Claro que o fato de que o Cretáceo foi um período de calor global, né? Entre a história paleozoica e a história que vem depois do Mesozoico, a Antártica esteve numa condição de calor que no Brasil, por exemplo, deu os desertos da formação do Botucatu, né? E que se espalhava pelo mundo. Era um tempo de aquecimento global. E isso favoreceu a ida dessa vegetação a partir desses continentes, né, da Austrália, da Nova Zelândia e da América do Sul e da África, poderem migrar para a Antártica. Essa migração não precisou atravessar o mar, por isso seria impossível para essas plantas, né? Então, tinha que essa placa e as áreas antárticas estarem ainda unidas no Gondwana, porque senão isso foi o segundo grande elemento que a gente pôde descobrir ao longo dessas pesquisas, que a Antártica efetivamente fez parte do Gondwana e, portanto, tinham terras contínuas
que permitiam as plantas irem se dispersando e ocupando essas áreas. Então, resumindo isso e atendendo a tua pergunta, a flora da Antártica, sem dúvida, durante o Mesozoico, foi muito distinta da vegetação que ela hoje, da pouca vegetação que ela hoje ainda tem. Interessante mesmo, né? Eu acho que a maioria das pessoas que imagina a Antártica, né, não faz ideia de como que era antigamente, principalmente quem não é da área, né, quem não trabalha. Eu acho realmente incrível, né? Como que era diferente. E como que são os fósseis de plantas na Antártica? Já foram encontrados troncos, folhas, ramos completos, flores, ou essas partes são encontradas separadas? Como que é o processo de fossilização desses materiais? Não, uma excelente e importante pergunta, e que também foi outra surpresa que a gente teve que lidar quando a gente começou a pesquisa antártica, porque, como eu te comentei um pouquinho antes, não esperávamos, estávamos preparados, mesmo meus colegas geólogos, para lidar com fósseis em rochas vulcânicas. Então, o primeiro aspecto que distingue a flora e a fauna antártica é esses eventos vulcânicos que eram inesperados mesmo, talvez para os organismos da Antártica, que eram muito frequentes. Inclusive, eu tive um colega que me acompanhou na pesquisa, e há certos depósitos vulcânicos que se parecem muito, na deposição, na sequência das camadas, se parece muito com um conjunto sedimentar normal. Por quê? Porque isso nos levou a estudar também, a ter que buscar informação sobre como se formam os depósitos vulcânicos. E um aspecto que, às vezes, nem nas aulas da universidade, porque o professor está dando uma aula de paleontologia, ele não aborda o aspecto da deposição. A gente infere automaticamente que essa deposição aqui de camadas de rocha é muito parecido com a que a gente tem no Brasil, nos depósitos sedimentares. Só que esse foi o primeiro golpe que nós enfrentamos. Por quê? Porque quando um vulcão entra em erupção, a gente tem possibilidade de ter depósitos muito parecidos com o das rochas sedimentares. Por quê? Porque quando o vulcão inicia a sua atividade, ele primeiro solta cinzas, gases, muitos gases, né? Que formam o que é chamado de ardente. Antes qualquer da saída da lava, vem essa nuvem ardente, que, por exemplo, foi o que em Pompeia matou a população toda, e copiou ela, inclusive correndo do terror que é. São nuvens que chegam a 1000 graus de temperatura, em geral é 700 graus de temperatura. E essa nuvem é levada pelo vento e vai destruindo tudo por onde ela passa, né? Ela é muito quente. Para o homem, então, para os animais, isso é mais drástico ainda, porque eles morrem imediatamente, ou por intoxicação pelos gases, que foi uma das razões também que Pompeia as pessoas morreram, e depois porque a nuvem vem quente e vai destruindo tudo, que é considerado um dos processos da Terra mais drásticos, mais causadores de morte, né? Ela vem passando e vai limpando toda a vida que tem, né? E isso, quando esfria, ela cai no chão e forma uma camada que é muito parecida, por exemplo, com um depósito do rio. Um rio muito violento produz depósitos também parecidos, né? Não são grãos muito grandes, e eles estão depositados de uma maneira que mostra que existe uma corrente muito forte que levava esses grãos até eles depositarem. Então, o primeiro evento marcado de vulcão, muito antes que a lava venha, e muito mais destruidor, às vezes, do que a própria lava, é essa nuvem ardente, tá? São chamados depósitos de surgência. E eles dão estratos cruzados parecidos com as deposições fluviais nas rochas sedimentares, tá? A partir daí, segunda etapa, começa a sair a lava do vulcão.
curiosamente, a lava menos terrível, né? Porque, por exemplo, diz a literatura que tu poderia ficar a 1 metro de onde está passando a lava e ela não vai te fazer nenhum dano, né? Tu pode continuar vivo e a lava passando. Claro que se ela for em grandes quantidades e muito ampla, ela vai, claro, destruir e vai recobrir. Por que eu estou contando tudo isso? Porque essa é a razão que a gente tem fósseis na Antártica de folhas, de lenhos, de todo tipo. Pólen fica preservado porque a cinza vulcânica, depois que ela esfria, ela recobre todos os restos que ficaram de plantas no ambiente. Estão gostando? Então não percam a continuação deste episódio na semana que vem, com muito mais curiosidades sobre a flora pretérita do continente antártico. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perderem nenhuma novidade dos próximos episódios. Sigam a gente no Instagram e Facebook, @Antarticando. Importante dizer que este podcast faz parte de um projeto de divulgação científica orientado pela professora doutora Fernanda Quali, da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, em colaboração com a professora doutora Silvia Dota, da Universidade Federal do ABC, e tem o objetivo de divulgar as ciências antárticas no Brasil.